Então, eu sou o Bruno, né? Sou de Porto Alegre e, minha história com o meio ambiente, ela é longa, né? Eu tenho essa coisa do meio ambiente desde família, daí, né? Então, eu aprendi muito com a minha irmã, que ela já, ela era muito já envolvida com ecovilas, com permacultura, tudo assim, né? E daí, quando estava no colégio, ela me mostrou um livro sobre permacultura, né? E daí eu comecei lendo ali sobre permacultura, queria daí então trabalhar essa questão de usar tecnologias para mitigar os impactos ambientais, né? Queria salvar a natureza, tudo assim. E daí no colégio me falaram que, nossa, tem aqui a engenharia ambiental que tu vai trabalhar com tecnologias para tu, né, tá utilizando para melhorar o meio ambiente, né? E, enfim, daí eu fiz a minha faculdade, né? Eu comecei a fazer uns trabalhos daí de consultoria ambiental, não fiquei muito feliz. E daí eu comecei a ficar muito preocupado com a questão dos resíduos, né? Então, tem um significado muito profundo, né? O surgimento da minha empresa, que é a Minha Urbana, né? Eu ficava muito incomodado com essa logística que estava tendo dos nossos resíduos urbanos, né? Então, que eu estava vendo ali que tem, digamos, tem a poluição atmosférica, o trajeto dos caminhões dentro da própria cidade, daí depois da cidade, daqui ela vai até um aterro sanitário que fica a 100 quilômetros daqui de Porto Alegre. Então, imagina, são várias viagens por dia, né? E aqui em Porto Alegre a gente gera em torno de 1.500 toneladas por dia, né, de resíduos urbanos. Então, imagina todo esse trajeto dos caminhões dentro da cidade depois dessa área que a gente chama de transbordo, né, para até o aterro, né. Isso só de poluentes atmosféricos, né. Depois tem toda a questão de que gera de outros poluentes atmosféricos também no próprio aterro, né. E os acidentes que acabam ocorrendo também por causa que pode furar ali as baias ali dos aterros sanitários e infiltrar no solo, na terra, né? Isso que aqui é um aterro sanitário, né? Tem muitas cidades que tem só um lixão, né? Esse lixão, então, ele não tem esse controle, né? Essas camadas impermeabilizantes, né? Que impedem que esse chorume tóxico vá na terra e depois para os lençóis freáticos, né? Então, isso tudo começou muito a me incomodar. Eu ficava assim, nossa, mas não acontece nada. E eu fiquei com... Isso me dava muita incomodação, né? Digamos, até muita raiva, assim, né? E eu ficava, nossa, acontece tudo isso e eu ficava, acho que, esperando que alguém fosse fazer alguma coisa, sabe? E acho que até muitas pessoas acabam ficando numa situação parecida, assim, né? Porque a gente vê muita coisa que acontece sobre o meio ambiente, desmatamento. Se for ver coisa de esgoto, nossa, dá para pirar umas 4, 5 vezes o que eu estava me incomodando aqui, né? Então, acho que a criação da minhoca urbana foi um exemplo muito rico, muito positivo, assim, sobre que a gente pode fazer também, né? A gente não precisa ficar esperando que vá alguém fazer alguma coisa, né? A gente pode pegar e começar a fazer as coisas, né? Então, eu fiquei, então, muito tempo, assim, incomodado com isso, né? E eu precisei digamos, de um empurrãozinho, né? Para começar. Então, o marco inicial da minha urbana aqui, né? Aconteceu no meu próprio prédio aqui, né? Que daí a gente estava aqui com alguns vizinhos que eles estavam querendo dar um destino mais adequado, né? Para os resíduos orgânicos, né? E eles começaram a enterrar os resíduos orgânicos dentro das floreiras do prédio, né? Então, tem lá as floreiras, eles cavavam lá as terras lá e botavam o lixo ali dentro. Só que isso daí ocorre um processo que a gente chama de anaeróbio, né? Então, quando é um processo que não tem oxigênio, e isso daí libera odores, né? E quando libera odor, daí os outros vizinhos começaram a se incomodar, daí, né? E daí deu conflito de vizinhos, e daí a síndica, né, ela veio me procurar para saber, ó, Bruno, tu é engenheiro ambiental, né? Tem essa situação,
né, o que tu pode nos ajudar, né? E nesse meio tempo, daí eu estava já mais ciente, né, com a questão da compostagem, dos minhocários, né? Até a gente começou a falar em compostagem minhocário, acho que talvez nem todo mundo saiba o que é minhocário ou compostagem, né? Então, a, um resumo, assim, na compostagem é quando tu transforma os teus resíduos orgânicos, né, através de um processo aeróbio, né, num adubo, né, numa terra. Então, tu faz a transformação do que é um resto vegetal ali, orgânico, numa terra, no humus, que a gente chama, né. E isso daí pode ser feito tanto só com fungos e bactérias, mas também pode ter um aliado muito interessante que são as minhocas, né. E uma coisa que vem muito a ajudar as cidades, então, são o uso das minhocas para fazer a compostagem, que a gente chama, então, de vermicompostagem, né? Que isso daí a gente chama os minhocários, que são os locais onde ficam as minhocas e ocorre essa vermicompostagem. Então, voltando aqui, daí eu construí, então, o primeiro minhocário que eu fiz, né? Para dar essa solução para esse conflito dos vizinhos, né? Então, construí um primeiro miocárdio de baldes, daí, né? E, enfim, a gente resolveu. E foi muito interessante isso, né? Esse movimento. Porque eu passei de uma parte que eu estava muito incomodado com a parte dos impactos ambientais dos resíduos e não conseguindo fazer nada. E eu parti para uma parte que eu fiz uma ação, né? Eu consegui fazer essa ação e ter promovido a compostagem, ter dado, né, uma solução para isso, né? E isso dá uma satisfação que não tem como mensurar, né? E, enfim, fiz aquilo que eu queria tanto, né? E a partir daí eu queria fazer mais, né? Fiquei empolgado, né? Nossa, fiz um miocário e as pessoas estão usando, tá dentro de um prédio. A gente fica empolgado, né? E eu quis fazer mais daí. Daí, a partir disso, daí eu comecei a fiz uma página no Facebook, fiquei pensando no nome, daí surgiu a Minhoca Urbana, e isso daí foi em 2018. Até essa semana fez 2 anos da Minhoca Urbana. Parabéns! Eu ia Valeu. também te perguntar de onde é que veio surgir, mas aí eu fiquei com uma dúvida antes, né, que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer sobre como é que surgiu Claro. a história da minhoca urbana, etc, etc. Mas eu fiquei na dúvida, quando foi que você teve esse primeiro contato com a compostagem? Porque eu, tipo, eu nem sabia que existia compostagem até o começo desse ano. Eu fiquei, tipo, não, mentira, não dá pra fazer isso. Eu achava muito, tipo, sei lá, em casa, ficava tipo, Cara, como assim, cara? Mas, então, isso daí eu tenho que retornar um pouquinho, né? Porque daí, meus primeiros contatos com a compostagem foi com a Reciclo, que é um dos movimentos, digamos, um dos primeiros movimentos de compostagem daqui de Porto Alegre, né? E eles tiveram muita inspiração na revolução dali de Florianópolis, não sei se tu conhece. Revolução dos Baldianos, Florianópolis foi acho que foi um dos marcos, assim, de início de compostagem urbana, assim, né, no Brasil. Mas, então, eu conheci eles, né, o pessoal da Reciclo, que eles fazem a coleta dos resíduos, né, nas casas, eles deixam os baldinhos nas casas, as pessoas colocam os resíduos ali, eles passam de bicicleta e coletam daí, né. Mas, então, foi a partir deles que eu tive esse contato daí, né, com a compostagem. E a partir daí eu comecei, nossa, eles conseguiram fazer, eu quero fazer também, sabe? É uma multiplicação isso, né? perfeito, perfeito. Sim. Você terminou a sua fala? Só é que senão às vezes eu interrompo, eu não sei, eu tô interrompendo. E aí, Ah, você... mas, Oi, pode falar. tá, não, só queria dar falar um pouco da questão do que é hoje a minhoca urbana, né? Mas, então, tipo, a minhoca urbana, ela surgiu, então, diante de muitos questionamentos, né? Muitas inquietações, né? Então, ela foi construída com base nisso e ela é uma empresa muito inquieta, que questiona muito, né, a parte de compostagem. Então, essa caminhada de 2 anos, né, promoveu muito
essa... Por que a gente faz compostagem de tal forma? Como é que a gente pode mudar? Como é que a gente pode melhorar, né? Então, eu comecei então, a perceber as limitações que tinha no meu miocárdio, né? Eu vi ali com a possibilidade que tinha para sujar em volta ali do miocárdio, né? Tinha a movimentação dos baldes, ficavam uns livres ali, tudo, né? Depois, uma outra hora, eu percebi que eu estava com uma tendinite no braço. Daí, quando eu fui pegar um balde ali, eu vi que, nossa, não, ficou meio difícil. E daí a gente começa a perceber, as outras pessoas que têm uma limitação de força ou de locomoção, né, não vão poder fazer esse tipo de compostagem dentro da cidade, né? Então a gente tem que fazer um tipo de compostagem urbana que seja acessível para todo mundo, né? Então todas essas coisas eu fui construindo, precisa fazer isso, essas coisas e essas coisas, né? E é uma coisa que eu não tenho concluído ainda. Tem coisas ainda mais que eu fico me questionando e que eu quero melhorar ainda, né? Então, através disso daí, eu desenvolvi o meu próprio miocárdio, né? Então, eu fui atrás de modelos em outros países, tudo, né? Para ver como é que eles estavam fazendo e adaptar isso por um modelo que eu acho mais, digamos, mais acessível, assim, né? De compostagem dentro das cidades. Até mostrar, não sei se vai aparecer aqui. Ó, meu miocárdio é um baldinho só. Então, esse daqui, o balde, eu chamo de modular, né? Porque dentro desse balde, daí tu vai ter a torneira, vai ter um sistema ali de filtrar o biofertilizante e tu faz a compostagem ali dentro. Então, ali tu não precisa mais ficar trocando os baldes de lugar, não fica um balde dependendo do outro, né? Então, isso daí, ele fica ainda mais adaptável para pequenos espaços ainda, né? E pessoas que não conseguem, ter muita força ou que tem alguma limitação, né? Pode utilizar isso daqui, né? Então, é uma coisa que a gente vai vendo como é que tem que ficar mais acessível para as pessoas, né? Então, basicamente, a caminhada que eu tenho até hoje é essa, né? Eu achei sensacional. Eu também não sabia que dava pra fazer compostagem num balde só. Eu achava que tinha que ser maior, etc, etc. Mas é Isso. bom saber disso, cara. Nossa, sensacional. Que agora eu consigo mais argumentos pra convencer a minha mãe da gente conseguir fazer dentro de casa. Muito massa. Eu ia te fazer agora mais umas perguntas, que era assim, hoje, né, a gente está fazendo a marcha virtual pela ciência no Brasil. Hoje é dia Uhum. 7. Aí a gente tá, a gente, né, pessoas no Brasil, estudantes, professores, cientistas, pesquisadores, etc, etc, elaboraram essa marcha, né, que a gente sabe que, infelizmente, o Brasil está tendo um retrocesso no reconhecimento da ciência. Acho que o Brasil e Uhum. o mundo no geral. Então, para a gente enfiar a compostagem, né, nesse assunto, eu queria saber, assim, você consegue explicar, assim, qual que é a ciência por trás da compostagem? Por que que você não é mágica, né? Você não bota com o alimento ali e sai, sabe, água, não é a mágica, a gente sabe disso. Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Então, o processo da compostagem, né? Ela tem diversas técnicas, tem diversas metodologias, né? Então, tem muita coisa. Tem gente que faz até a compostagem um pouco anaeróbia, né? Que é no caso do bokashi, né? Até coisas bem aeróbias, enfim, né? Mas o que é a ciência básica disso, né? Envolve os fungos e as bactérias. Esses fungos e as bactérias, elas estão presentes, então, tanto na terra quanto nas cascas dos legumes e frutas, né? Então, quando a gente insere isso dentro de um recipiente, né? E coloca, a gente chama de carga de carbono junto, né? Que vai servir de alimento, assim, né? Para essas fungos e bactérias, elas vão começar a se desenvolver ali dentro e vão começar a se expandir, né? E quando elas estão se alimentando desses restos de comida, tudo, né? Ela vai se transformando em grãos menores, bem pequenininhos, né? Isso daí que a gente chama depois de adubo, né? Que vai estar ali rico ali em nutrientes, né? E dos NPK, tudo assim, né? Os macro e micronutrientes. E depois isso daí a planta vai absorver para crescer mais forte daí, né? Ou maior ainda, né? Então essa compostagem ela pode ser feita com, digamos, a gente chama de mesofauna, né? Do solo, que são, pode ser as minhocas, pode ser alguns besouros,
uns tatuzinhos de jardim, tem vários tipos de insetos que começam a comer esses resíduos também. E que isso depois, os fungos, as bactérias, elas são aliadas a isso, né? Então, a gente não, quando a gente chama de miocárdio, né? Muita gente pensa que é tipo só as minhocas ali que estão fazendo a compostagem, né? Mas não, ali tem todo um ecossistema ali dentro, né? Então, até a gente tem utilizado muita compostagem como um meio muito didático, né? De explicar como é que é o ecossistema, como é que funciona a natureza, né? Para as crianças, né? E pegar um gancho disso, né? Outra coisa que eu desenvolvi, que é para as crianças, né? Pode ser para adultos também, né? Que é o microcard, né? Que isso daqui é para as crianças ter dentro de casa e ficarem acompanhando, né? Então, são duas caixas de sorvete, né? Uma dentro da outra. E aqui dentro ali fica... Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver? Tem o humus aqui dentro, né? E aqui dentro fica as minhocas e as crianças começam a conseguir perceber na palma da mão, né? Como é que ocorre esse processo de compostagem, que bichinhos que ficam ali dentro, né? Aqui assim, ó, tô vendo aqui alguns tipos de ácaros de resíduo que eles estão aqui, algumas minhocas, e assim vai. É um ecossistema muito rico que tem ali dentro, né? Então, isso é uma outra coisa que é interessante até, como a gente percebe, então, que o humus, ele tem vida, né? A terra tem vida. Então, quando a gente vai depois olhar nossos vasinhos de jardim, tem vida também. Então, não é só a planta ali tá absorvendo a água ali tudo, né? Tem vida. Tem vários fungos, bactérias que estão nas raízes das plantas, tem outros bichinhos que estão comendo os outros ali. Tem uma vida toda acontecendo ali, né? Então, é até interessante que tem agora a semana agora, essa daqui é a Semana Internacional da Compostagem, né? Então, tem a Semana Internacional da Compostagem, acho que foi no domingo ou no sábado, né? Foi o dia do solo, né? Então, uma coisa casa com a outra, né? Os dois são juntos aí, né? Um não vive sem o outro, né? Então, acho que basicamente, explicar a ciência da compostagem seria isso, né? Perfeito, perfeito demais. Eu ia te falar agora, assim, uma das grandes dúvidas, né, de gente que não sabe direito o que é compostagem, mas sabe que é algo bom, sabe que é uma grande ajuda para o planeta. Tá, eu sei que é legal, mas como é que eu começo? Por onde eu começo? Por que técnica eu deveria usar? O que, que eu deveria fazer? Eu deveria comprar? Eu faço em casa? Qual essa dica assim que você teria para dizer, ó, você consegue começar rápido hoje mesmo desse jeito aqui? Ou não, no Então, menos de uma semana, sei lá. Bom dia. então, uma coisa que a gente tem feito é a gente tem uma rede então nacional de compostagem, né? Então tu pode começar com minhocas, né? Então a gente tem essa rede que quando as pessoas perguntam para a gente, né? Tipo, tu perguntou para mim, quero saber de minhocas, só que a gente mora um pouquinho longe, né? Daí a gente busca nessa rede, tem alguém lá da Baixada Santista lá que tem minhocas? Tem, te passo o contato, consegue as minhocas com ele, sabe? Pode ser com minhocas e tem outro ramo da compostagem também, que é por causa da compostagem vegana, né? E daí tem o pessoal que é vegano e que não acha legal fazer compostagem com minhocas porque tu tá utilizando um ser vivo para fazer o serviço de processar o teu resíduo, né? Então, quando for fazer sem as minhocas, ele é um processo um pouco mais complicado, né? Porque envolve tu saber uns parâmetros de um pouco de temperatura, umidade, envolve tu ter que ficar revolvendo bastante os resíduos, né? Mas para começar tipo hoje, né? Então tu pode começar então sem as minhocas, né? Pode ser um recipiente, ele tem que ter umas entradinhas de ar, pode botar umas telinhas junto daí para não entrar tanta mosquinha. Tu vai colocar uma camada no fundo daí de folhas secas ou serragem, vai botar por cima disso uma camada daí com os teus restos orgânicos, né? Mas basicamente, para ser seguro, seriam cascas de legumes e frutas não cítricas, né? E por cima tu coloca uma outra camada de folhas secas ou serragem, né?
Daí, uma vez a cada 2, 3 dias, tu vai ali dar uma revirada nisso. Por que que tu faz essa revirada? Para tu poder inserir oxigênio ali dentro do meio, né? Porque a vida, ela precisa de oxigênio, né? Boa parte das vidas, né? Tem outras bactérias que não utilizam oxigênio, né? Mas as que não utilizam oxigênio acabam emitindo odores, né? A gente não quer isso dentro de casa, né? Então, tu promove essa entrada de oxigênio para as bactérias estarem indo ali, os fungos também, né? Estarem desenvolvendo e transformando aquele resto de comida num humus, né? Um adubo. Ou então, o processo mais fácil que tem para quem está começando, que é com as minhocas, né? E as minhocas é a mesma coisa, só que tu não precisa revolver. Por que que não precisa revolver? Porque as minhocas, né, elas vão caminhando por dentro ali do teu resíduo ali. E quando ela vai caminhando, ela cria túneis de oxigenação daí. Esses túneis vão estar oxigenando ali o meio e não vai promover esse meio anaeróbio daí, né? Então, quando tu tem as minhocas, eu falo que é o processo mais simples, mais fácil de começar, né? Mas a gente começa, só que sempre tem alguns desafios daí, né? Porque às vezes a gente pensa, tá, começar, só coloca ali e não tem problema nenhum, sabe? Que volta e meia acaba acontecendo, né? Tu falar, botou os teus resíduos e tu foi na pressa e não deixou, não tampou por cima com matéria seca, né? Daí o que acontece? Daí vai uma mosquinha ali, coloca o ovo e enche de mosquinha daí, né? Daí isso é uma questão sempre de observação e cuidado daí, né? Então a gente começa, a gente tem cartilhas, tudo, né? Explicando bem como é que tu faz esse teu passo a passo, né? Até quando ocorre algum problema tem uns quadrinhos ali dizendo ali, aconteceu isso, faz tal coisa, né? Então tem bastante ajuda na internet, assim, né? Que permite que tu faça a tua compostagem com mais segurança, assim, né? Perfeito, perfeito. Mas basicamente tu faz com potes, pode começar com um pote de sorvete mesmo, ou baldes, tem baldes de margarina. Agora é mais difícil de conseguir, né? Mas às vezes as lancherias elas têm esses baldes de gordura, tudo assim, né? Só tem que dar uma limpada neles, tudo, e tu consegue utilizar, né? Tem uns baldes grandes, sim, para utilizar. Tem gente que faz também essas coletas, né? Então, até se tem um, um lugar que seja grande, que possa fornecer essa prática de compostagem, né? Tu pode iniciar também, se tem um quintal grande, né? Tu pode fazer as compostagens de leiras, né? Que é basicamente fazer a mesma coisa que expliquei nos potinhos, só que num volume maior, né? Daí, esse volume maior, daí tu vai ter que precisar de umas ferramentas, uma enxada, tudo, né, para fazer esse revolvimento, né? Mas isso daí, então, uma terceira técnica daí, né? Então, a gente abordou aqui umas 3 técnicas, tem mais umas infinitas técnicas, assim, que não existe técnica melhor nem técnica mais errada, né? O importante é que a gente consiga fazer a compostagem, né? Permita que ela funcione, assim, né? Pode ser com minhocas, sem minhocas. O que importa é a gente fazer a compostagem, né? Justo, justo. E essa, na verdade, é uma pergunta específica minha que eu meio que lembrei, assim, que era uma dúvida que eu sempre tinha quando estava pesquisando sobre compostagem, que é como definir o volume do meu compartimento que é o suficiente para minha família? Isso é uma dúvida que fica muito. Eu fico pensando, poxa, eu posso fazer num potinho, mas aí daqueles 50% de lixo que eu produzo na minha casa, eu vou guardar, sei lá, 10%. Aí eu não, sabe, eu fico muito nessa dúvida. Quando eu sei que é o suficiente? Ó, então, para o miocárdio, ele é um processo mais rápido, né? Então, ele vai mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses para ocorrer o processo inteiro, né? Então, geralmente a gente produz, em média, meio litro de, de resíduo por dia, né? Por pessoa. Então, você tem que calcular isso daí, né? Durante 1 mês e meio, né? Então, meio litro por pessoa vai dar 15 litros no mês, né? Então, tu sabe que um balde de 15 litros é para uma pessoa. Vai encher isso daí uma pessoa, vai dar 1 mês ali.
e depois ele vai, com o tempo ele vai diminuir daí, né? E daí depois vai colocar de novo ali tudo. Mas é nessa dimensão, assim, sabendo que tu produz meio litro por dia. Então, meio litro por dia, 15 litros por pessoa. Então, se for uma família de 2 pessoas, 30 litros. Então, tu vai ter que ter, no caso do Mione, né? Então, tu vai ter que ter 2 recipientes de 30 litros daí, né? Tu vai encher um em 1 mês e meio e vai deixar ele parado. Enquanto isso, tu vai encher o segundo recipiente em 1 mês e meio. Né? Enquanto tu encheu esse segundo recipiente em 1 mês e meio, esse primeiro aqui já deu 1 mês e meio. Então, ele já baixou e já transformou no humus. Né? Então, ali tu já retira ali o teu humus e volta a colocar o resíduo de novo ali. Deu mais 1 mês e meio, aquele outro lá, e assim ele fecha o ciclo. Perfeito, Bruno. Ó, o André comentou aqui que em Santos tem um projeto que faz compostagem em leira, que chama Composta Cultiva. Inclusive, André, eu estou combinando com o Composta Cultiva para fazer um papo só sobre compostagem em leiras. Eu ia falar para você, agora fazendo uma pergunta, que assim, a gente sabe que individualmente a questão da compostagem doméstica ela é bem válida, né? Mas aí uma dúvida que eu tenho e quando a gente fala, por exemplo, dos grandes produtores de resíduos orgânicos? São restaurantes, são mercados que desperdiçam aquele monte de comida que eu ainda acho errado que a gente desperdice, porque tem muita comida ali que é comestível ainda, que podia, sei lá, matar a fome de muitas famílias pelo Brasil. E por uma questão de legislação, não se pode reaproveitar essas comidas. E aí eu queria saber o quanto que a compostagem pode ser válida para esses grandes produtores. Então, quando tem um grande volume, assim, né? Como falou, tipo, tem que ser uma compostagem, pode ser em leiras, né? E quando é compostagem em leiras, daí vai a opinião de cada pessoa, mas eu como engenheiro ambiental, né, eu digo que não é legal ter essa compostagem em leiras dentro da cidade, né, porque ocorre o risco de ter infestação de rato, barata, as coisas assim, né, se tu tem um descuido, né, nesse manejo, né. Mas quando tem esses grandes volumes, né, eu defendo que a gente tem que fazer dois movimentos, né. Então a gente tem que fazer um movimento que eu bato na tecla sempre, que é combater o desperdício, né? Então, até agora, por causa da pandemia, a gente está vendo, né? A gente está gerando mais resíduos em casa, né? Então, esse volume que a gente está gerando mais em casa, antes estava sendo gerado por algum restaurante ou algum outro lugar. Isso aí estava sendo emitido lá para aterro sanitário, daí, né? E agora aqui a gente está querendo cuidar. Então, esse grande volume estava lá, né? E o quanto que a gente acaba desperdiçando isso, né? Então, como a gente tem que cuidar a questão de reaproveitamento de alimentos, casa mesmo, né? Ou em qualquer que seja da cadeia do produtivo dos alimentos, né? Que é importante isso. Por que eu ponho isso daí, né? Porque senão a gente acaba, como eu posso dizer, fica uma coisa muito industrializada da compostagem, sabe? Porque fica uma coisa tipo, um grande gerador bate disso um monte, mas não tem problema ali, ó, tem a compostagem ali que dá conta, sabe? Isso daí não, sabe, eu fico muito, me dói ver essa reação assim, né? Porque a gente não, é como se estivesse talvez até desprezando, né, o trabalho que é de produzir um alimento, né? Da agricultura, tudo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com esse desperdício do alimento. Mas enfim, sobre agora, então, a compostagem em grande escala dentro da cidade, né? Isso daí é um desafio que a gente tem atualmente, né? Porque ou tu pega esse resíduo todo e leva para um espaço de fora para fazer essa compostagem, né? Que esse transporte acaba sendo muito oneroso, né? Ele é alto, né? Ou então tu faz um tipo de compostagem dentro no local, né? Isso daí tem algumas tecnologias, tem umas máquinas que fazem isso daí, né?
que é algo que a gente está também desenvolvendo aos pouquinhos, só que com o miocárdio daí, né? Só que também, se for fazer um miocárdio grande, ele tem outras limitações daí, né? Que, enfim, ele pode ter... É mais difícil de tu controlar os parâmetros que as minhocas sobrevivem, né? Tipo, temperatura, pH, umidade, né? É mais delicado de ser feito daí, né? Então, sempre quando o processo ele fica maior, ele fica mais complexo também, né? Mas sim, tem como fazer essa questão de compostagem em larga escala, né? Ele só tem essas limitações, né, de quanto ao transporte, ou, né, se for fazer no local, ele fica muito mais complexo, assim, de tu manejar e tudo, assim, né? Mas que também é uma coisa que não é muito realidade, né? O que a gente vê hoje é que restaurante não faz compostagem, né? Então, condomínios estão começando a ter essa preocupação, né? O que vem muito assim de solicitações para mim condomínios, assim, tem ali uns 50% ali de pessoas que são preocupadas ali em dar um destino correto ali para os resíduos, e tem os outros 50% que são condomínios que têm problemas com infestação de ratos e baratas, né? Então, tem que dar um destino para esses resíduos para solucionar esse problema daí sanitário, né? Perfeito. Era algo até interessante de Santos. Eu não sei se eu vejo muito desse movimento ou não, mas era um caso de se pensar, porque, nossa senhora, a quantidade de rato que tem nesse lugar, meu Deus. Acabando com o turismo da minha cidade, bom dia. Bom, vamos focar aqui. O Leandro fez uma pergunta, eu vou até puxar o gancho da pergunta depois para fazer outra pergunta. Ele perguntou que, assim, ele disse que existe um tipo de compostagem que utiliza, ao invés de minhocas, diplópodes, como gongolos e etc. Eu não sei o que é um gongolo, bom dia. Os subprodutos dessa compostagem é equivalente ao humus da minhoca? Então, tem a gongocompostagem daí, né? O pessoal da Embrapa até já botou um nome nesse daí, gongocompostagem. Ele é quase equivalente ao humus de minhoca, né? Só que os dois se alimentam de coisas diferentes, né? Enquanto o gongolo, os diplópodes, né? Eles se alimentam de mais material lenhoso, né? As minhocas detritivas, né? Elas se alimentam mais de matéria orgânica, né? Então, o processo final, né, ele vai ser diferente, né? Então, o humus da minhoca, ele é rico em diversos nutrientes, né? E ele tem um poder também de absorção melhor da umidade e tudo, né? E o humus da minhoca tu precisa misturar com a terra, né? Para tu poder utilizar. O que não é o caso do subproduto dos gongolos, né? Então, o gongolo tu consegue utilizar ele direto para tu plantar em cima, né? Porque como ele consome muita coisa lenhosa, né? Os grãos desse humus ele vai ser maior, né? Então, tu vai poder plantar diretamente daí nesse humus daí. Mas os dois são humus, né? Mas eles têm essa origem diferente, né? Nutricional e estrutural também, né? Não sei se pro Leandro ficou claro isso daí. Alô, Leandro, dá uma luz pro Bruno. Eu ia até te perguntar, Bruno, eu fui pesquisar o que é um gongolo. Nossa, a gente chama isso de piolho de cobra aqui. Pra mim é piolho de cobra, mas tudo bem. Piolho de cobra aqui também. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui. Quem dúvida agora se o Leandro é de onde? Ele que chama gongolo, gente do céu. Leandro, sai de onde, Leandro? Eu tenho até um gongolário aqui, né? Mas ele tá mais difícil de acessar ali daí. Mas aqui eu desenvolvo daí um pouco o processo de gongo compostagem, né? Até que é uma outra inquietação, né, que eu tenho, que é quanto aos resíduos que não vão para o miocárdio, né? Então ali uns resíduos que não vão para o miocárdio são papelão sujo, engordurado, né? E enfim, isso daí tu pode colocar para os gongolos, que os gongolos vão lá e devoram aquilo dali, né? Então isso tem uma outra solução que tu pode dar, né? Puxa, é diferente, não sabia disso. Ah, era uma dúvida também que eu tinha, mas vamos focar na outra dúvida que eu tava. Que tinha a ver, calma, vamos focar aqui. É outra dúvida.
Bruno, eu não sei, na verdade, eu acho que eu li alguma coisa no seu Insta que você era vegano, né? Você é vegano, certo? Não, Não, não. então eu confundi. Tá, mas aqui era uma dúvida, é que eu teria que perguntar pra alguém que faz parte do movimento, mas era uma dúvida que eu fiquei, exatamente isso, sobre a questão de usar minhocas, né? No nosso caso, ao nosso benefício, ainda que beneficiando elas, pelo menos na minha visão, era um benefício. Se ia contra o movimento do vegano, se você conhecia gente vegana que mesmo assim usava minhocários para fazer compostagem, pela questão de praticidade, pela questão de ser mais veloz, o processo, etc, etc. E aí eu fiquei muito nessa dúvida, fiquei, gente, será que é uma afronta ao movimento vegano? O que será que é ruim nesse sentido? Eu fiquei muito confusa. Então, para mim é algo que ainda está em desenvolvimento, né? Eu tenho clientes que são veganos e utilizam minhocários, né? Não tem problema. E tem pessoas que são veganas que já vieram procurar pedindo compostagem sem minhocas, né? Então, até eu já, uma vez eu tive que dar oficina separando, né? Tipo, agora vamos falar sobre minhocários e agora vamos falar sobre compostagem sem minhoca, sabe? Mas eu acho que tem um bom convívio, né? Esse diálogo, né? Então, eu não tive nenhuma experiência, né? De pessoas, tipo, seus malfeitor, tudo, estão usando minhoca, não sei o quê, sabe? Mas eu super entendo, assim, o porquê que eles não querem utilizar as minhocas, né? E isso é interessante, porque também me fez refletir bastante, né? Sobre, pois é, será que realmente eu não estou abusando das minhocas e tudo, né? Então, acho legal a compostagem porque ela permite também tu fazer esses pensamentos, essa filosofia, né? Perfeito. E A gente... aí, você tinha. Pode falar. Não, não, mas só isso que a gente tem esses dois lados. Tem gente que é vegana, que utiliza os minhocários, tem gente que é vegana e não quer saber de minhocário, né? Justo, justo. Eu ia até fazer agora, abrir pessoal, se eles quiserem começar a fazer perguntas, porque agora eu, tipo, encerrei as perguntas que eu geralmente separo. E aí a galera o Leandro tá falando, tem vegano que é bem radical, eu sou mais de boa e eu não sou vegetariana e não vejo muito problema no minha cara. Eu também não, eu tô tentando virar vegetariana, futuramente, quem sabe, vegana, mas estamos na luta. Mas mesmo assim, eu particularmente por hora não veria problema. Enfim, eu tô liberando o pessoal que quiser fazer pergunta, quiser liberar o microfone e perguntar também. E aí eu vou perguntar agora minhas perguntas específicas, dúvidas idiotas mesmo, mas às vezes eu pergunto porque, sei lá, né? Vamos perguntar. Que sobre a ideia de alimento cozido, né? Já ouvi tanta gente falando, porque não pode alimento cozido, porque tem gente falando, tudo faz alimento cozido ou não, sei lá, os bichos comem tudo. E eu fico tipo, pode, não pode? Então, tem três parâmetros que a gente tem que prestar atenção quando for fazer compostagem com minhocas, né, nesse caso. Que é o pH. Então, tu não vai colocar muita borra de café nem alimentos cítricos, porque você vai baixar o pH e daí vai tornar um ambiente ácido, né? E as minhocas, elas são muito sensíveis, elas não vão sobreviver. Temperatura. Então, as minhocas, elas sobrevivem numa temperatura bem semelhante à nossa, né? Então, elas ficam sobrevivendo ali aos 0 graus até os 37, 40 graus, assim. Mas acima disso, elas morrem, né? Que nem a gente. E umidade, né? Então, elas precisam de bastante umidade. E também tem a salinidade. Posso esquecer também. Tem a umidade, elas gostam bastante de umidade, elas respiram, né, através dessa umidade que tem no ambiente. Então, se for um ambiente seco, elas não vão conseguir fazer essas trocas gasosas, né? Elas vão acabar se machucando também. E a salinidade, né? Se o meio tiver com sal, no caso, então, alimentos cozidos com sal. Se for alimento cozido sem sal, não tem problema, né? Mas a salinidade desidrata elas também, né? Então, esses cuidados, assim, se tu botar coisa cítrica é ruim, se tu botar coisas com sal também, né? Porque ele vai desidratar as minhocas daí, né? Eu ia fazer essa pergunta para você também, se você tem que ficar constantemente umedecendo a terra ou algo do tipo. Não tem uma necessidade, vai depender bastante do dia,
né? Então, se tu tá, agora a gente está chegando mais no outono, tá baixando a temperatura, então vai diminuir mais a evaporação de água. Então, o minhocário ele já vai ficar úmido o suficiente, assim, né? Mas, para mim, volta e meia, eu tenho um aspersor de água, né? Então, antes de colocar um resíduo novo em cima da serragem, eu dou uma umidificada nessa serragem que vai estar embaixo, né? Que isso daí vai permitir, então, que as minhocas, elas vão de uma camada para outra sem ter problema, né? Mas é no máximo isso daí que eu dou essa umidificada daí. Entendi. O André fez uma pergunta, ele perguntou como é que você avalia os projetos de compostagem de resíduos de feiras livres urbanas. Pois é, eu ainda não peguei nenhum projeto de compostagem, né, de resíduo, né, de feira. Eu já mandei algumas propostas e tudo, só que ele é mais complexo, né? Então, quando vai fazer esse processo de compostagem em feiras, tu vai ter que ter um local para receber esses resíduos, tu vai ter que fazer essa compostagem em outro local, né? Então, tem como tu fazer essa compostagem no local daí, né, direto, né? Vai ter que remover esses resíduos e passar para um sistema de compostagem, né? E tu vai ter que ter feira, então realmente vai precisar de uma área grande, né, para fazer isso. Vai ter que fazer realmente um projeto para poder abranger todo esse resíduo daí, né? Daí vai depender o tipo de compostagem que vai ter que fazer, né? Dependendo, pode fazer até com miocário no um resíduo de feira, né? Vai depender do espaço que tu tem, do tempo disponível, né? Do investimento que tu quer ter, tudo, né? Então, a gente tem múltiplas ferramentas, né? Só tem que ver como é que fica o jeito que tu quer fazer daí, né? Leandro fez uma pergunta bacana aqui. Se existe algum tipo de resíduo orgânico que não pode ir para compostagem por ser bactericida ou fungicida. No caso ali se tu for fazer uma compostagem termofílica, que é essa de leiras ali, não, tu pode colocar qualquer tipo de resíduo, né? Agora, se for com minhocas, tu vai ter que maneirar um pouco no alho, na cebola, né? Mas nada por ser bactericida ou fungicida, né? Não, não tem nada científico comprovando isso, né? Que algum tipo de resíduo vá impedir, né? Ou vá desacelerar, né? O processo de compostagem por ser bactericida ou fungicida. Bruno, eu tinha uma pergunta, assim, porque eu falei lá no comecinho do nosso papo, né, que o Brasil enfrenta hoje uma negação absurda da ciência, etc, etc. E parece que as pessoas se esforçam para defender tudo aquilo que não é ciência, ou às vezes parece por birra, falam alguma coisa porque é contra a ciência. E aí, tipo, ou contra a preservação ambiental, só porque acho que o politicamente correto, coisas do tipo, ficou associado ao lado da esquerda, mistura com coisa política, uns bagulho muito louco. E aí eu fico na dúvida se você já enfrentou pessoas não, mas tipo, já se deparou com pessoas que, sei lá, elas negam que fazer compostagem seja algo bom, ou que, vamos dizer, sei lá, que vale alguma coisa, ou sei lá, que de repente compostagem é coisa de comunista e coisas do tipo. Hoje em dia eu não tô duvidando de nada. Sim, sim. Mas ainda não veio nenhuma experiência desse tipo, né? No máximo, assim, que eu vi é pessoas não querendo fazer compostagem. Ah, eu lembrei de um caso agora. Mas a pessoa não falou exatamente, comunista, não sei o quê. Mas era de um cliente, né, que ele comprou a compostagem para ele, para a mãe dele, né? E daí a mãe dele, assim, viu, assim, compostagem, me viu barbudo, assim, né? Ela falou, mas tira esse negócio daqui que eu vou chutar para fora esse negócio aqui, não sei o quê, não quis nem saber. Mas hoje em dia os dois utilizam a compostagem bem de boa, assim, sabe? Mas foi a única experiência que eu tenho, assim, né?
restante as pessoas querem saber o que é compostagem. Acho que a compostagem ela é um meio que une, né, os dois lados assim. Até eu tenho bastante amigos que são mais de direita e tanto de esquerda assim, né, que promovem projetos de compostagem. Então, acho que é uma coisa que, digamos, que acaba casando os dois lados assim, né? E tu conhece algum projeto? Agora eu quero entrar mais no lado social, porque a gente sabe que a gente existe, tipo, no Brasil, a gente vai tendo problema com fome, né? Novamente, voltamos à questão dos tempos atrás, problema com fome. E aí, eu queria saber, assim, se você conhece de algum de projetos, assim, comunidades, talvez Ecovilas provavelmente devem ter, mas de uma associação já entre a compostagem e a criação de hortas, quase como se fosse lado a lado ou algo meio, tipo, que feche esse ciclo mesmo, sabe? E que Sim. forneça, de repente, comida gratuita a comunidades que precisam, etc. E já se beneficiando, né, desse alimento que a gente joga fora ou que a gente não aproveita. E, nesse caso, aproveita porque vai para compostagem, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Então, sobre hortas urbanas, assim, é mais... Eu não tenho tanta vivência quanto a isso, né? Mas a gente tem aqui em Porto Alegre uma horta urbana que é bem antiga, né? Que é da Lomba do Pinheiro. E ali é um trabalho fantástico ali, né? Que é o pessoal que é da comunidade mesmo, fez ali aquela horta. E eles têm um processo de compostagem junto ali, né? Mas não tem uma integração muito forte ali com a comunidade em volta, né? São moradores dali, só que não engaja tantas pessoas ali ainda, né? Mas quem vai ali cultiva, colhe ali para ter seu alimento também, né? Então acho que tem acho não, tenho certeza que tem um fundamento social muito importante nessa daí, porque eles promovem então a questão não só de estar cultivando ali a horta, né, mas eles têm ali junto com os moradores uma coisa de passar conhecimentos mais tradicionais assim, né, sobre como fazer os chás, como fazer isso, para que essa planta pode ser usada em tal coisa, né? Então é um ambiente muito acolhedor assim, né, para a comunidade. Só falta um pouco mais desse engajamento ali, né? E, e o outro assim que tem junto do local de onde trabalho ali, que é no Galpão do Plátano, tem ali a Horta da Formiga, que também é uma horta comunitária, né? Que fica no meio da cidade mesmo, no meio do centro histórico ali, né? Então ali também tem uma horta ali que era um espaço, que era um terreno abandonado e que o pessoal se juntou ali e transformou aquilo dali numa horta. E acho que é uma coisa que tem muito legal assim que eles promovem essa questão de cultivo de chás, cultivo de conhecimento, compartilhamento, assim tudo, né? Então, lógico que não vai ser uma horta que vai alimentar 300 mil pessoas dali, sabe? Mas que tem essa coisa de promover essa expansão, né? Da questão de tu poder produzir teu alimento dentro da cidade, né? Acho que o que eu tenho, assim, bem de casa, assim, de coisas mais comunitárias são esses dois, assim, né? E tem o da Revolução dos Baldinhos, né? Que foi um projeto que eles começaram lá em Florianópolis, né? Foi com eles mesmo lá. Basicamente eles recolhem os resíduos da comunidade inteira dali, né? Daí, daí só não tenho certeza agora se o pessoal faz alguma horta, algum cultivo lá, né? Mas eles têm esse movimento de promover essa melhoria sanitária, né, das pessoas, né, das casas, né. Bru, peraí, eu ia fazer uma pergunta, mas vamos responder a pergunta da Maria Leonor primeiro. Você disse no começo que existe uma rede de compostagem em todo o país. Se eu quiser arranjar minhocas para começar a fazer a compostagem aqui em casa, com quem eu poderia entrar em contato? Então, a rede essa é do Compostonautas, né? Então, se tu entrar no Instagram do Compostonautas e mandar mensagem para eles, ou pode mandar mensagem
para mim mesmo ali da minhoca urbana, que a gente vê se tem na cidade, na tua cidade, né? Se tem alguém lá que está vendendo minhocas ou que pode doar minhocas também, né? Então, entre em contato ali com a gente ou com o pessoal do Compostonautas ali que a gente faz essa ponte daí. Ô, Bru, eu ia te fazer essa pergunta. Tu era de São Paulo, é, mulher? Eu não sabia. Deixa eu focar aqui. Foi mal. Eu ia te fazer essa pergunta que é relacionada vamos dizer, relações de poder, né? Vocês enfrentam algum tipo de oposição do movimento de compostagem pela parte da política do governo nesse sentido, porque a gente imagina que os donos dos grandes lixões, dos grandes aterros sanitários, eu não sei, mas eu imagino que eles percam dinheiro à medida que menos pessoas produzem lixo para eles nesse sentido, né? Fica uma dúvida para mim. Eu não sei direito como é que funciona, tá? Eu tô sendo bem leiga nesse sentido, mas é uma dúvida que eu tenho. Então, quanto a, digamos, uma indústria assim de compostagem, não enfrentaria problema assim, né? Até porque a questão de a porcentagem de pessoas que faz compostagem é muito pequena, sabe? É mínima. E, e a parte que eles acabam ganhando mesmo com os resíduos acaba sendo com parte mais dos recicláveis, né? Então, no momento que tu promove mais a reciclagem ou até mesmo a questão de lixo zero, né? Então, tu acaba impactando mais essas pessoas, né? Mas, realmente, também, se o resíduo orgânico ele é 50% mais ou menos do nosso lixo, né? Então, seria 50% a menos de viagens que eles estariam fazendo, né? Mas ainda é uma quantidade muito pequena ainda para eles estarem, digamos, se importando com isso, né? Então, acho que a gente ainda não recebeu nenhuma represália, nem nada assim. Até a parte que no início da Reciclo, então ela recebeu até apoio da prefeitura aqui tudo para eles cederem um espaço ali para eles fazerem na central de compostagem deles, né? E pois eu estou tentando lembrar se tem algum tipo de, mas ainda não, né? Ainda não tem ninguém indo contra assim a questão da compostagem, né? Talvez que possa ter futuramente, eu vejo, né? Que a compostagem ela promove a geração de adubo, né? Então, tu vai estar promovendo adubo sólido e adubo líquido, né? Até aqui o adubo líquido aqui das minhocas, né? Então, se desse a gente começa a crescer e tem uma rede de distribuição desse adubo, tu acaba incomodando quem produz veneno, quem produz o adubo químico. Então, esse pessoal é mais certo que essa galera fique incomodada com a parte da compostagem, né? Mas, igual, acho que precisa ainda muita gente estar fazendo compostagem para estar fazendo essa incomodação, né? Mas isso daí vem uma outra inquietação daí, né? Por que as pessoas não fazem compostagem em casa, né? Porque quem é que tem acesso à compostagem? Tem uma outra coisa que acho que me bate muito mais, assim, né? Quem é que tem acesso à compostagem? Quem é que consegue adquirir uma composteira? Quem é que, né? É uma camada pequena, né, da nossa cidade, né? Então, até quando um sonho meu, assim, né, que é quando crescer mais a minha urbana, eu consiga fazer projetos também focados em compostagens para a cidade inteira, assim, né, para que todo mundo consiga ter acesso a essa compostagem, não apenas quem consiga comprar, ou enfim, né, seja mais acessível, né. Muito, muito maravilhoso. Putz, é que eu não sei se tem algumas instituições em São Paulo, eu não sei se o Instituto Favela da Paz ele chega a fazer compostagem dentro da favela, mas eu sei que eles têm uns projetos bem bacanas de sustentabilidade dentro dessas comunidades mais periféricas, né?
E, de repente, quem Sim. sabe você não conseguir entrar em contato, seria bem bacana. O Leandro fez uma pergunta aqui, ele disse que é a última pergunta dele para não tomar muito tempo. Se tivesse tudo de larvas de mosca na minha compostagem, o produto final ainda pode ser utilizado em plantas? Produto final, o humus, né? O humus sólido, né? Pode ser utilizado, assim, né? Vai depender do tipo de mosca, né? Talvez a mosca soldado, né? Que é umas larvas de mosca que são um tamanho quase de um dedo, que assim. Ela deixa o ambiente um pouquinho mais ácido, assim, né? Mas pode utilizar. Tu tem que fazer essa proporção, então, de um punhado, então, de humus, né? Sólido, para uns 3 ou 5 até, né? De terra normal. Ou se for o líquido tu tem que fazer um tratamento com ele ainda, né? Deixar ali uns 40 dias ali no sol ali para ele poder fazer esse tratamento, quebrar ali os patógenos ali tudo. Tu dilui bem ele, ali uma parte dele para 10 de água ou até 20, uma parte para 20 de água, né? E daí pode utilizar nas plantas daí. Mas as larvas de mosca não interferem muito. Bruno, uma questão agora sobre tempo, né? Quando a gente fala de tempo, eu sei que você já falou que o minhocário ele facilita, né? Porque você não tem que ficar arenando, se esquecendo de arenar, tá tudo bem, porque as minhocas estão fazendo isso por você e tal. Mas aí quando a gente fala, né, que eu sempre pergunto se esse não é um dos maiores empecilhos, entre aspas, para que explosões sustentáveis, explosões em prol do meio ambiente não se tornem tão comuns, né? Que é quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de ir lá, você ir, colocar o balde, tirar o humus, não sei quem, não sei o que lá. E aí acho que as pessoas da nossa sociedade, pelo menos, que é aquela sociedade muito rápida, que parece que cada um minuto que você não está fazendo algo produtivo, nossa senhora, e etc, etc. Como é que você lida com isso? Como é que seus clientes lidam com isso? De onde é que vocês tiraram, assim, esse tempo precioso para fazer a compostagem? Então, o tempo a gente arranja, né? Mas a questão do miocárdio é uma coisa que tu não, não precisa de tanto tempo assim, né? Tu não precisa utilizar tanto tempo assim para fazer a compostagem, né? A gente chama que é mais ou menos uns 5, 10 minutos que tu utiliza por mês, assim, né? Por mês não, por semana, né? Para fazer isso daí, uma vez por mês, tu vai lá e retira aquele humus, tu pega ali um final de semana, né? A gente, né, organiza nosso horário daí para fazer isso, né? Então, Perfeito. mas questão de tempo assim para estar mexendo no miocárdio ainda não foi nenhuma uma das questões assim, né, perturbadoras para as pessoas, né? Em questão, quem adquire os miocárdios tudo não tem problema com treino. Ô, Bru, e então por que que você acha assim que o movimento esqueci o nome. O movimento de compostagem ele não chegou assim em larga escala para tantas pessoas? Ai, vamos supor, a classe média brasileira é um tipo é, depois da classe mais periférica, a gente é parte de uma das maiores classes, a gente tem mais acesso a essa questão da compostagem, a gente poderia todo mundo fazer, e ao mesmo tempo, poucas pessoas, como você disse, fazem, certo? E aí eu queria, tipo, perguntar para você por que, sabe? Por que que você acha que as pessoas não fazem compostagem? Será que é porque as pessoas são malvadas, elas não ligam? Ou será que às vezes é uma questão de, sei lá, informação? O que que você acha que seja o problema? É uma mistura, na verdade, isso daí é uma pergunta que até eu gostaria de saber, né? Uma coisa que eu estou sempre me perguntando, né? E é até por isso que eu estou sempre buscando melhorar o sistema de compostagem, né? Por que que as pessoas não fazem, né? Tem gente que boa parte é espaço, quando é apartamento, né? Então, a pessoa não tem muito espaço. Tem outra grande porcentagem que é pelo fato de ter minhocas, trabalhar com minhocas, assim, né? E eu confesso que eu também, quando comecei a trabalhar com as minhocas, eu ficava meio assim, oh, meu Deus, as minhocas, sabe?
E depois, com o tempo, fui me adaptando com as minhocas, né? E outra parte também acha que vai dar cheiro. Então, é muito essa coisa de ter informação, né? Não é muito difundida as informações corretas, né? E, aos poucos, eu acho que a gente vai avançando, assim, né? Mas tem muitas receitas e tem muita gente também que nem sabe que poderia ser transformado no teu lixo orgânico num adubo, né? Ou mesmo nem sabe os problemas que podem causar, né? Tu tá botando teu resíduo no aterro, né? É uma coisa que, nossa, é muito profundo isso, né? Porque boa parte das pessoas também nem separa o lixo, né? Então, é uma coisa que é muito da educação também, né? Enfiando um pouquinho agora do assunto quarentena, eu sei que eu tô prolongando muito, mas aí começam a surgir dúvidas e eu não sei como é que você tá em questão de tempo, porque na teoria a gente já estourou, né, o nosso 1 horinha. Aí eu queria saber como é que tá, tá tudo bem? Dá pra gente ir Sim. adiantando mais? Dá pra estender? Dá pra estender, beleza. É, eu consigo, né? Mas tem só 5h30 ali, tem que dar uma entrega ali, mas tô Não, legal. tranquilo, a gente provavelmente vai acabar antes. Mas aí a minha dúvida era... Sumiu. Ai, Deus, amado, eu não creio que sumiu. Bom, voltando para outras dúvidas pequenas, enquanto não lembro da maior, que era justamente sobre a matéria seca. Que é, assim, só serragem vale. Eu nunca fiz compostagem, eu planejo fazer já, tô procurando fazer, procurando informações, né? Uma dos motivos que eu te chamei é exatamente fazer essas perguntas bobas mesmo. Mas é que eu nunca sei se pode ser só matéria seca, ou sei lá, grama seca, se eu posso pegar folha seca, se eu posso pegar palha, ou tem um tipo de material específico, não sei. Então, tu pode utilizar a serragem, que é a parte, é o pozinho da madeira, né? Só que isso aí tu não pode ter tinta, não pode ter óleo, não pode ter cola, né? Pode utilizar também, pode ser caixa de ovo, né? Tu utiliza caixa de ovo, papelão, pode utilizar folha seca, só tem que cuidar com as partes mais lenhosas, digamos, né? Então, tu não vai colocar galhos ali numa composteira de minhocário, né? Então, são coisas mais finas daí, tem que utilizar, né? Porque a minhoca não tem dentes, ela não vai conseguir comer os galhos nem nada, né? Então, vai ser um processo que ele vai demorar mais. Tu pode botar o galinho ali, não tem problema, mas ele vai ficar ali um tempo ali dentro da compostagem, né? Então, tudo que for seco, assim, digamos, de origem vegetal, assim, né? Pode utilizar até jornal, que é tipo só tinta, só utiliza tipo tinta preta, as coisas assim que não tem tóxico, assim, nem nada, né? Pode utilizar também. Perfeito. E, Bruno, eu tinha mais uma pergunta, agora acho que a gente até consegue finalizar, é a pergunta que eu lembrei. Que é, você acha agora, com esse período de pandemia e quarentena e tudo mais, com as pessoas ficando mais tempo em casa e vendo, né, o tanto de lixo que elas produzem diariamente, porque agora elas estão lá em casa e você consegue, né, ter um acompanhamento maior do lixo que você produz. É, você acha que com toda essa situação que a gente está vendo, né, que a gente vê que a gente polui muito, não é pouco, as pessoas vão tomar essa consciência? Você acha que estando mais em casa, com mais tempo, entre aspas, livre, né, alguns, outros nem tanto, para poder fazer pesquisas dentro de casa, na internet, que seja, você acha que o movimento de compostagem tende a crescer depois que tudo se normalizar? Eu não sei o quanto a tudo se normalizar, né? Mas o período de agora está tendo muita busca, né, por compostagem, né? Então, até agora vai ter Dia das Mães, eu não consegui fazer nenhuma postagem sobre promoção Dia das Mães, sabe? Eu tô semana inteira aqui trabalhando aqui para fazer as composteiras, né? Então, acho que tipo dobrou ou triplicou aqui a busca por compostagem agora durante a quarentena. Então, acho que sim, acho que as pessoas estão começando a criar mais consciência, né, sobre o que é a compostagem, né? Ter essa preocupação então, com o nosso lixo, né? Então, acho que é uma coisa que está crescendo e espero que quando voltar à normalidade, né, continue essa expansão da compostagem, né? Mas o que a gente A vê que gente agora já tem bastante, né? perfeito.
Bruno, então a gente fica assim com 10 minutos aí do nosso estourando o tempo. Eu queria saber se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o Bruno, agora é a hora. Senão vocês vão ter que ficar esperando até o Bruno responder no Instagram e com a demanda que ele está agora procurando pelos minhocários. Não sei se ele vai responder tão cedo, mas ele é legal, ele responde rápido, ele me respondeu bem rápido. Enfim, e aí eu quero agradecer você, Bruno, porque, nossa, foi um papo bem bacana, bem bacana. Acho que já aprendeu bastante. Essa conversa vai ficar salva, então, às vezes, se a gente quiser. Putz, não lembro o que o Bruno falou sobre esse detalhe, sobre a invasão de larvas de mosca. Posso ir lá e ver a gravação. Então, eu acho que você contribuiu muito para nossa formação assim, de informação mesmo, pelos argumentos contra os nossos pais, porque tem muito pai, eu mesmo, assim, para enfrentar minha mãe, falar, mãe, não dá cheiro, não dá cheiro, demora, então às vezes o especialista falando é sempre mais melhor. E é isso, eu quero te agradecer, obrigada por essa doação de tempo, né, na sua tarde, e muito obrigada novamente. Se você quiser falar mais um recadinho pra gente. Eu agradeço muito, eu gosto bastante, assim, de ter essa conversa com bastante pessoas, ainda mais de vários lugares daí, né? E muita coisa a gente acaba também vendo através da conversa, né? Ou relembrando de coisas, assim, né? Isso soma muito, né? Com a gente também, né? Então, uma conversa foi muito rica para mim também, eu espero que para vocês também tenha sido, né? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Demais. Muito obrigada, Bruna, de verdade. A gente vai indo então, a gente se despede aqui. Eu passei, na verdade, o seu Insta para o pessoal, mas quem tiver interessado, corre lá, pergunta, porque agora vocês sabem que vocês têm essa rede que vai apoiar vocês começarem a compostagem em casa, encontrarem minhocas, dicas, etc, etc, etc. Então, obrigado de verdade, Bruno. Acho que tem muita gente que vai começar a repensar ou pensar cada vez mais em fazer a compostagem. Então, é uma hora que a gente cria esse hábito mesmo. Então, muito obrigada novamente. Eu vou passar para vocês lá no grupo da quarentena o Insta do Bruno. E aí, se vocês quiserem chamar ele, eu acho que ele responde. Bruno, você responde, Bruno? Respondo. Perfeito, então. Então, por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente vai aprender mais um pouquinho sobre agricultura urbana e sobre as punk. Então, vejo vocês lá no nosso papo. E, Bruno, você está super convidado para participar também, tudo bem? Muito obrigada, pessoal. Beijinhos e até amanhã.